Eu sei, por exemplo, que sair de casa para mim consome quase todas as minhas colheres. E eu sei disso porque antes de sair eu não consigo fazer nada e quando eu volto também não. Socializar em si não é um maior problema para mim se não for uma multidão e não tiver todo mundo falando ao mesmo tempo, ou uma pessoa falando demais. KKK. Oi, autistas e outras pessoas com doenças crônicas e outras condições que limitam a quantidade de energia diária. Nesse vídeo eu vou explicar a teoria das colheres, que é uma metáfora que nos ajuda a não passar desse limite. No caso de autistas, que é a parte que me toca falar, é muito comum a sobrecarga e, por consequência, o shutdown. E a teoria das colheres ajuda a evitar isso e nos ajuda a visualizar esse gasto de energia. Quanto de energia barra colheres tu usa para ir no supermercado? Quantas colheres tu tem por dia para gastar? Então eu vou te explicar melhor e te dar exemplos práticos para tu conseguir aplicar por aí. Então curte o vídeo e se inscreve no canal. Daí clica de novo no botão de se inscrever e troca as notificações de personalizadas para todas as notificações. Se tu quiser me apoiar um pouco mais, esse é o meu Apoia-se. E tu também pode virar membro. Membros têm acesso ao nosso grupo no Discord. Eu não sou profissional da saúde mental. Esse vídeo não é uma ferramenta de diagnóstico. Não passo contato de profissionais. Não compare neurodivergentes adultos com crianças. E ter traços não significa ter o transtorno. Exemplo, não é porque tu fica triste que tu tem depressão. Imagina que a tua energia possa ser medida com colheres e que tem uma quantidade de colheres que representa a tua reserva de energia diária necessária para enfrentar o dia e as dificuldades. A teoria das colheres é uma metáfora criada pela Christine Mezzarandino. A teoria das colheres é uma metáfora criada pela Christine Miserandino e publicada no blog dela, que se chama But You Don't Look Sick, que em português significa Mas Você Não Parece Doente, para explicar como é viver com uma doença crônica. E logo depois a comunidade autista e outras comunidades apoiaram e começaram a usar essa teoria. A Christine tem lúpus e ela precisava de uma forma para demonstrar como é viver com uma quantidade limitada mesmo, de energia para família e amigos. E ela escolheu colheres para fazer isso. Eu imagino que ela fez isso por ser um item utilizado universalmente como unidade de medida para receitas, para explicar de uma forma prática, tangível, palpável. A teoria define que cada atividade usa uma quantidade de colheres e que cada dia a quantidade de colheres barra energia é renovada. Neurotípicos e pessoas sem doença crônica muitas vezes conseguem se esforçar um pouco mais e tirar energia até onde não tem. E eu não tô falando isso como algo positivo, porque desgasta de qualquer forma. O diferencial é que pra gente, esforço geralmente vai fazer piorar as crises, ao invés de conquistar que mais coisas sejam feitas. Então, além dessa ferramenta nos ajudar a evitar crises, também é uma forma de explicar, de ilustrar e conseguir a compreensão e empatia de não autistas quando se faz necessário. Mas por que a teoria das colheres é tão boa para autistas? No mundo autista existe uma coisa chamada sobrecarga sensorial, emocional, social, e cada atividade, interação ou estímulo consome uma quantidade de energia, ou melhor, de colheres. E caso a gente ultrapasse essa quantidade de energia diária que a gente tem, vem a sobrecarga. Fica difícil de processar informações extras, pode ter uma fadiga extrema, crises, meltdown, mutismo seletivo, shutdown. Todas essas são respostas de sobrecarga extrema em autistas. No shutdown, o nosso sistema simplesmente desliga. E não é opcional e controlável, o shutdown vem e derruba. Mas é difícil da gente visualizar quanto de energia a gente tem e quanto que a gente usa para cada coisa. Com a teoria das colheres fica mais visível e a gente consegue organizar melhor o nosso dia e não passar de limites. E a quantidade de colheres é igual para todo mundo? Claro que não. Cada um tem a sua quantidade de colheres porque mesmo entre autistas e outras condições, tem pessoas que conseguem fazer mais que as outras antes de atingir uma sobrecarga. E é importante que a gente lembre a quantidade de colheres que a gente tem no início de cada dia e não passar dessa quantidade. Eu sei, por exemplo, que sair de casa para mim consome quase todas as minhas colheres. E eu sei disso porque antes de sair eu não consigo fazer nada e quando eu volto também não. Socializar em si não é um maior problema para mim se não for uma multidão e não tiver todo mundo falando ao mesmo tempo, ou uma pessoa falando demais. KKK. Como a gente não tem como contar com tudo isso, a gente precisa definir uma quantidade contando com situações ruins que possam acontecer no meio do caminho. Todas as atividades gastam colheres, até aquelas que a gente gosta de fazer e aquelas que fazem bem para nossa saúde mental. Vamos falar sobre a quantidade de colheres por dia, sobre a divisão delas.
Então, para pensar na divisão das colheres e no uso delas, é importante pensar no seguinte: 1. Identificar atividades e demandas, listando tudo, incluindo tarefas de casa, interação social, atividade de lazer. 2. Associar um número de colheres a cada atividade, pensando que uma tarefa que exige mais emocionalmente, por exemplo, vai custar mais colheres do que uma mais simples. 3. Distribuir as colheres de forma equilibrada ao longo do dia para balancear, para não fazer todas as tarefas pesadas de uma vez, sem intercalar, e terminar o dia sem energia alguma para fazer coisas mais leves ou coisas necessárias. 4. Priorizar necessidades como as essenciais e aquelas que nos ajudam no bem-estar, lembrando de guardar colheres para aquelas coisas que ajudam na nossa saúde mental. 5. Reconhecer limites para saber onde poupar colheres e evitar sobrecarga, sabendo dizer não a situações de alta demanda quando necessário. E 6. Comunicar tuas necessidades e divisão de colheres para quem tu convive, para tentar conviver em um ambiente mais acolhedor. Então eu quero trazer exemplos práticos, mas já que eu só tenho a minha vivência e eu queria exemplos para ajustar as minhas próprias colheres, eu pedi para o ChatGPT. Primeiro eu pedi um exemplo para uma mulher autista de 40 anos. E ele criou a Ana, de 40 anos, que trabalha e cuida da família, e estipulou livremente 50 colheres. Eu achei muito, mas né, vamos ver o que ele faz. E depois eu pedi uma mulher autista de 18 anos. Ele criou a Bianca, de 18 anos, que está na faculdade e não trabalha. E aqui eu dei um limite de 20 colheres para ver como é que ele fazia, e ele usou 25, teimoso. Será que não tem como fazer com menos de 25? Bora ver se a gente concorda e como cada um de nós mudaria isso. Eu só descobri depois de gravar que o ChatGPT é de humanas e não sabe contar, porque ele falou 50, mas fez com 52, e no segundo ele falou 25, mas fez com 38. E eu, bem distraída que sou, não me liguei antes porque estava focada em cada atividade. Então a Ana, autista de 40 anos. Rotina matinal. Para acordar e se arrumar, ela usa 4 colheres. Para o café da manhã, em um ambiente tranquilo, ela usa 3 colheres. Tempo para uma atividade sensorial relaxante, 2 colheres. Daí trabalho remoto, período da manhã. Iniciar o dia de trabalho com tarefas mais leves, 5 colheres. Imagina quanto vai usar para as tarefas pesadas. Breves pausas para estimulação sensorial, 2 colheres. Intervalo para o almoço. Almoço em um lugar calmo, 3 colheres. Curta caminhada para descontrair, 2 colheres. Item 4, trabalho remoto no período da tarde. Reservar tempo para tarefas mais desafiadoras, 6 colheres. Intervalos estratégicos para evitar sobrecarga, 2 colheres. Achei bem legal esses itens que o ChatGPT colocou, na verdade. 5, tempo pessoal e atividades relaxantes. Praticar um hobby ou atividade preferida, 4 colheres. Tempo para relaxamento sensorial, 3 colheres. 6, jantar e atividades familiares. Preparar e compartilhar o jantar, 5 colheres. Colocou a mulher, né, como a pessoa que cuida da casa, porque, né, realidades, infelizmente. Tempo de qualidade com a família, 4 colheres. Daí, último, atividades noturnas e preparação para dormir. Tempo para assistir a um programa de TV ou ler, 4 colheres. Rotina noturna e preparação para dormir, 3 colheres. Total de colheres planejadas para o dia, 52 colheres. Aí, olha que bonitinho. Neste exemplo, Ana distribuiu suas colheres de forma a considerar suas necessidades sensoriais e emocionais ao longo do dia. Ela incorporou pausas estratégicas, atividades relaxantes e ambientes controlados para gerenciar a sobrecarga sensorial. Essa divisão visa equilibrar as demandas diárias, promover o bem-estar e garantir momentos significativos de autocuidado. Vale ressaltar que as necessidades variam entre autistas e é importante adaptar a distribuição das colheres conforme as mudanças nas circunstâncias e necessidades individuais. Não vou negar, achei bem interessante. Daí tem a Bianca, 18 anos, autista. Manhã e rotina matinal. Acordar e se arrumar, 3 colheres. Café da manhã tranquilo, 3 colheres. Tempo para uma atividade sensorial relaxante, 2 colheres. Tô achando muitas colheres para uma atividade relaxante, mas tá. Eu preciso entender que isso também gasta energia. Que foda, né? Item 2, aulas universitárias, período da manhã. Deslocamento para a universidade, 2 colheres. Participação em uma aula, 4 colheres. Breves intervalos sensoriais entre as aulas, 1 colher. Intervalo para o almoço. Almoço em ambiente calmo, 3 colheres. Acho que se for em um ambiente não calmo, deve aumentar a quantidade de colheres. Curta caminhada para relaxar, 1 colher. Daí, atividades acadêmicas e pessoais no período da tarde. Estudo e trabalho acadêmico, 5 colheres. Tempo reservado para interesses pessoais, 3 colheres.
Tempo pessoal e lazer. Praticar um hobby ou atividade relaxante, 2 colheres. Tempo para estimulação sensorial positiva, 1 colher. Jantar e descanso. Preparar e compartilhar o jantar, 3 colheres. Alguém mostra para ela os congelados de supermercado. Depois do jantar, tempo tranquilo para relaxar à noite, 2 colheres. Daí atividades noturnas e preparação para dormir. Tempo para entretenimento leve, 2 colheres. Depende, eu vou jogar Stardew Valley até na madrugada. Rotina noturna e preparação para dormir, 1 colher. Total de colheres planejadas para o dia, 38 colheres. Neste exemplo, Bianca adaptou a sua rotina para ajustar-se a um total de 38 colheres. Ela distribuiu suas colheres para incluir atividades acadêmicas, momentos de lazer e autocuidado. A abordagem busca manter um equilíbrio entre responsabilidade e bem-estar, considerando necessidades específicas enquanto gerencia energia ao longo do dia. A flexibilidade é fundamental e é importante ajustar a distribuição conforme as mudanças das circunstâncias e necessidades individuais. Acho que achei mais interessante a de 50 colheres, é mais realista, mas eu, particularmente, faço poucas coisas durante o dia, tenho muita dificuldade e pouquíssimas colheres para gastar. Queria saber se vocês fizeram e quantas colheres vocês têm para gastar no dia. Inclusive, se quiserem até me mostrar o dia a dia de vocês e o uso de colheres, acharia bem interessante, pode ajudar outras pessoas. Quantas colheres você usa para cada coisa, total de colheres de vocês. E se eu tiver feito até postar esse vídeo, eu vou colocar a minha quantidade de colheres e o meu dia a dia aqui. Espero que isso possa ajudar. Eu sei que no dia a dia a gente não consegue fazer essas coisas tão bem pensadas assim, mas eu acho uma estratégia bem interessante para a gente realmente enxergar esse gasto de energia que a gente tem e que a gente não percebe, a gente se doa demais muitas vezes e acaba aceitando coisas que a gente não deveria aceitar porque a gente sente culpa. E se a gente souber melhor sobre o quanto que essas coisas gastam, entender melhor o que essas coisas gastam, talvez a gente se policie mais e cuide mais da gente. Deixem um likezinho aqui, por favor, tá? Se não lembraram antes. Beijo!